Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente, caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras semelhantes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes fala em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos, e não entendereis. Olhareis com vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontram a ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente, entre os espinhos, representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosas. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também um joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Em seguida, propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda
que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não vivem todas entre nós? De onde lhe vem tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres.